Olá, bom, a gente vai falar agora do último capítulo estudado nesse nosso livro, Uma Breve História da Ciência, que é o capítulo 35, nomeado como De Onde Viemos, né? Esse capítulo, ele trata da história humana, né, no sentido da evolução, no sentido evolutivo. Logo ao início, a gente se dá conta de uma ideia interessante, que é perceber que acontece ao longo da história, da nossa história, né? Uma mudança no olhar para a nossa própria espécie. E isso vai acontecendo por conta do trabalho de diferentes pessoas, né? De diferentes cientistas. Ou seja, por muito tempo, e talvez ainda haja, né, esse olhar hoje em dia mesmo, porque os caminhos não são assim tão lá ou cá, havia uma forte ideia na sociedade de que a espécie humana está acima das outras, não é? E que ela tem uma importância diferente, ela tem muitas características que, de algum modo, a elevam em relação às outras espécies, né? E aí, é interessante porque esse texto, De Onde Viemos, começa de cara a contar pra gente que foram acontecendo coisas que foram desmontando um pouco essa ideia, né? De que os humanos, e foram construindo uma nova ideia de que os humanos são parte da vida, assim como os outros seres, né? E não acima dos outros seres. Então, se nós também somos, né, um tipo de animal, uma espécie viva, estamos também sujeitos, né, às questões da sobrevivência e passando por situações semelhantes pelas quais passam as outras espécies, né? Por exemplo, ele conta, né? Ele fala de quando Huxley escreve a obra O Lugar do Homem na Natureza em 1863. Ele fala de quando, na verdade, voltando um pouquinho, em 1856, a gente descobre, né, no Vale de Neander, na Alemanha, o homem de Neandertal. Então a gente se dá conta e fala, meu Deus, olha só, a gente era aquilo ali, a gente era diferente. Então começa a ficar evidente essa ideia de que nós, humanos, né, provavelmente não fomos sempre dessa maneira. E aí, então, o livro que eu falei do Huxley é de 1863, na sequência, 1871, o Darwin escreve a obra A Descendência do Homem, né? Em 1872, Darwin escreve um outro livro chamado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, né? Então, aqui é um exemplo de como a gente vai convidando o nosso olhar para outro lugar, né? E aí, nesse contexto, o capítulo nos traz grandes perguntas, né? E vai mostrando o que vai se tornando um problema, um novo problema para naturalistas, antropólogos e arqueólogos, né? Por exemplo, que grandes questões vão mobilizando essas ciências, né? Qual será a condição original dos seres humanos, né? Como é que era lá atrás? Como éramos? E como era viver? Com que vivíamos, né? O que produzíamos? Como nos relacionávamos? Como era nosso corpo? Outra pergunta: qual foi então o caminho evolutivo que os hominídeos traçaram, né? E que produziram o Homo sapiens, não é? E o humano moderno. Uma terceira pergunta, que evidências indicam que hominídeos surgiram na África, mas como se espalharam, não é? Então a gente vai começar
primeiro com essa imagem aqui, que tem a ver com essa última pergunta, né? Então, se a gente olha aqui, é um mapa, ai, que horror, é um mapa que mostra justamente, não é, o surgimento inicial na África e como os hominídeos vão se espalhando pela Europa, pela Ásia, para a Oceania, e então aqui, por conta de uma ponte, né, um congelamento, dependente a princípio de uma, glaciação, provavelmente, ele conseguiu passar para o continente americano e então chegar até a América do Sul, né? Então, só para a gente ter uma ideia inicial sobre essa hipótese de como os hominídeos se espalharam ao longo do planeta, né? Então, a gente vai usar essa imagem aqui agora, é um monte de livro pesado. Esse carinha aqui deve lembrar alguém para vocês, talvez vocês conheçam, ele é um tárcio. E ele tem alguns parentes próximos a ele, que são os lêmures, não é? Então, se a gente olhar esse mapa aqui agora, ó, horrível, deixa eu fazer assim. Se a gente olhar esse mapa aqui, né? Deixa eu pôr aqui assim. Quero que vocês prestem atenção nas relações, né, evolutivas que a gente vai vendo nesse grupo aqui, que são os primatas. Então, como é que a gente acha que esse grupo se organiza? Aqui, nesse ponto inicial, né, há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, a gente acredita que havia aqui o ancestral comum, o ancestral comum a todos os primatas, né? Então a gente acredita que é daqui que vem a origem dos primatas. A gente chama eles de prosímios, primitivos. Então, quando a gente vê esse cara que eu mostrei aqui, esse tárcio, é um exemplo. Eram seres parecidos com ele. A gente vê que aqui, ó, estão os prosímios atuais, que são os lêmures e os tárcios, por exemplo. Eles ainda existem, mas eles são bem destacados no ramo aqui dos primatas de nós, né? O nosso parentesco é bem antigo. Seguindo aqui, desse ancestral comum, a gente vê que a história evolutiva seguiu e neste ramo, né, tem uma origem um outro grupo que a gente chama de macacos do Novo Mundo, que são macacos que a gente conhece aqui na América. Então, todos que a gente, por exemplo, os micos, o macaco-aranha, o bugio, o monocarvoeiro, então são macacos, né, que tem a cauda prênsil, eles são bem arborícolas, então é um jeito de viver e que ficou bem desenhado aqui nas Américas. Por outro lado, surge um outro grupo que a gente chama de macacos do Velho Mundo, e eles ficam mais no continente asiático e africano, né, que a gente vê constituído nesse pequeno grupo aqui, né. Então, do mesmo ramo onde eles tinham um ancestral comum compartilhado, mais ou menos aqui, ó, aqui mais ou menos há 30 milhões de anos atrás, né, um novo ramo nasce, né, então a gente começa a ter aqui um grande ramo de onde vão surgir os seres humanos, né, que a gente chama aqui, a gente tem esse aqui, ó, os hominoides, né, que são macacos bem conhecidos da gente, assim. Então, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé. E a gente vê aqui, ó, que mais ou menos há 15 milhões de anos, houve uma ramificação a partir de um ancestral comum para a formação do grupo dos chimpanzés, dos gorilas e dos humanos, né, como nós, por exemplo. Os hominídeos, os únicos hominídeos sobreviventes hoje em dia somos nós, né? O Homo sapiens. Então, o livro que a gente viu... então, aqui só para dizer que há mais ou menos 15 milhões de anos atrás, foi quando esse ramo se dividiu e esse ancestral comum passou a formar esses três novos grupos. O que é interessante a gente pensar? Que sempre... desses ancestrais comuns, então aqui o primeiro dos primatas era 60 milhões de anos atrás, segundo os registros fósseis, né?
e nós, como mamíferos, né? A gente teve ancestrais comuns lá atrás, né? Com outros mamíferos. E os primeiros mamíferos surgiram há 200 milhões de anos atrás. Então vejam quanto tempo leva esse percurso, né? A gente não desenha nessa árvore, né? Tudo que se perde, quantas espécies foram extintas, quantas surgiram e logo minguaram, né? Essa história não é toda completa. Então, olhando um pouco para esse raminho aqui, né? Que a gente vê o surgimento da espécie humana, dos hominídeos. O livro fala bastante disso. O que eu queria chamar a atenção? Ele vai dando exemplos de vários achados, né, e que ajudaram a gente a entender que tinha o Homo habilis, o Homo erectus. Então a gente vê o homem de Neandertal, né? E a gente até chegar no Homo sapiens. Então a gente vai vendo essa figura aqui, mais uma figura, ajuda a gente a entender que é um percurso complexo. E ele tá cheio de dúvidas ainda, cheio de lacunas, mas se a gente for olhar com calma aqui, a gente vê que desde o primeiro ancestral, né? E as ramificações e ramos que se perdem, né? A gente chega no Homo sapiens. O que a gente foi se perguntando pelo caminho, né? Como é que foram se formando essas características tão humanas, né? Então a gente vai vendo ao longo da leitura do capítulo exemplos da análise de dente, como é que o tipo de dente foi mudando, indicando o tipo de alimentação, quando entra o fogo na nossa vida, então indícios de que a gente usava o fogo, o que isso começou como pressão seletiva a fazer na determinação de como eram as populações que passavam a sobreviver a partir disso, né? Com mais chance, estavam mais aptos a isso. O tipo de dente, o tipo de pelve, a pegada encontrada fossilizada, indicava um corpo ereto ou um corpo que andava agachado, o tamanho do crânio, indicava como é que a gente foi vendo o aumento do nosso cérebro, quem veio antes, o cérebro maior ou o corpo ereto, né? Então são vários, a gente vai vendo ao longo do capítulo como a gente vai perseguindo essas perguntas tão interessantes, sempre colocando em diálogo indícios fósseis, né, que a gente encontra ou no ambiente, como por exemplo uma pegada, ou por exemplo instrumentos que eram usados por humanos, né? Como pedras, feitos por pedras, por exemplo. Isso já indica uma habilidade, né, que não era vista anteriormente. A gente não encontra em fósseis anteriores, por exemplo, né? Assim como também, de acordo com os indícios da formação corporal e tudo mais, da altura, a gente também vai vendo se indica um hábito arborícola, ou se indica que vivia na terra, ou se era alguém que tinha uma transição, como por exemplo, quando encontramos a Lucy na Etiópia, em 1978, fica essa dúvida, né? Analisaram as pernas, a pelvis e os pés, e o que indicava que ela tinha andado ereta, mas que ela também subia em rochas e árvores, né? São indicativos e deduções que a gente vai fazendo. A cavidade cerebral não era muito maior que a do chimpanzé, mas era bem maior que a do chimpanzé em relação ao tamanho do corpo, já. Então, isso é interessante, que já indica um caminho para um lugar de uma inteligência maior, né? E, portanto, a gente vê que ela é uma marca, assim, bastante... Ela é Australopithecus afarensis, de características mistas, né? Mistas. Então, a gente vai encontrando sempre fósseis que indicam elos, né? Muitas vezes entre ramos dessa grande árvore da vida, né? Muito bem. O capítulo termina mostrando pra gente como há muitas questões que estão em aberto, né? Que a gente, por um lado, como eu disse ao começo, a gente foi aprendendo a se colocar perguntas e a ter coragem de olhar para a nossa espécie como a gente olha para as outras, né? Tentando entender a nossa história natural também.
mas que é um caminho que ainda exige muito estudo e muita pesquisa.